rotação do motor e vários outros fatores, quinas, dentro da câmara de combustão, a câmara de combustão ela pode aquecer muito, certo? Por algumas quinas, algumas turbulências indesejadas dentro da câmara de combustão, onde a frente de chama está pegando em alguma quina e o que que acontece? Isso vai gerar um ponto quente, tá? Esse ponto quente pode ser gerado na vela, pode ser gerado na câmara de combustão do cabeçote, pode ser gerado na cabeça do pistão, certo? E isso é prejudicial para o meu motor, porque se eu tiver uma quina, vamos supor que eu tenho uma quina aqui, ó, na cabeça do pistão. O que que acontece? Essa mistura, quando ela bate aqui, se eu tiver um ponto quente aqui, ó, certo? Vamos falar de ponto quente na cabeça do pistão. O que que acontece aqui, ó? Essa mistura, ela começa a se queimar aqui ao contrário, tá? E essa mistura, ela vai se chocar uma contra a outra e isso é extremamente prejudicial para o meu motor, tá? Isso aqui acontece quando eu tenho uma pré-ignição dentro do meu motor, tá? O que que é a pré-ignição? É um ponto quente, tá? Ou seja, onde a mistura ar-combustível, ela já entra, se ela entrar em contato com esse ponto quente, ela vai se detonar ali, certo? Ou seja, é como se fosse uma centelha da vela ali. Só que a diferença é que eu tenho um ponto incandescente. Esse ponto incandescente, só para você entender, um exemplo, se eu ponho uma faca no fogo, eu peguei a faca e coloquei a faca no fogo. A maneira que a faca vai ficando, ela vai ficando vermelha a ponta dela, vai ficando vermelha, vermelha, vermelha. Isso seria um ponto quente ali, certo? Esse ponto quente ali, dentro aqui da câmara de combustão do motor, o que que pode acontecer? Se eu misturar combustível na hora que está acontecendo a admissão, ela pega nesse ponto quente, o que que vai acontecer? A mistura vai se começar à frente de chama, só que o contrário. Aí quando a vela solta a centelha, vai chocar aqui uma mistura contra a outra, tá? Então eu vou ter aqui, na realidade, eu vou ter aqui um pico de pressão muito alta, tá? Eu tenho a câmara de combustão. A combustão do motor, ela teria que ter um pico de pressão mais controlado. Vamos supor que aqui é pressão, tá? E aqui é a combustão que está acontecendo, tá? O tempo dela, o tempo da combustão. Então, vai chegar um momento que é o que eu estou mencionando aqui, ó, que a mistura começa a se queimar. Então a mistura começou a se queimar, Quando ela está na fase mais enérgica dela, ou seja, que ela tem a maior parte do combustível já queimado, ela chegou aqui no pico máximo aqui de queimar toda a mistura. Então ela chegou no pico máximo aqui de pressão aqui dentro da câmara de combustão. Só que quando acontece aqui uma pré-ignição, o que que acontece? A mistura ela vem se queimando, certo? Ela vai vir se queimando normal, só que quando choca uma mistura com a outra, é como se acontecesse isso aqui e descesse de uma vez. Então eu tenho um pico de pressão aqui, ó. Eu até coloquei mais alto aqui, mas só para dar um exemplo para vocês, tá? Então como eu tenho um pico de pressão aqui muito alto, tá? O que que acontece? Eu tenho uma onda de pressão muito alta dentro do motor, tá? Quando eu tenho uma onda de pressão muito alta aqui dentro da câmara de combustão, o que isso pode trazer para o meu motor? Vai trazer, primeiro, pode acontecer de quebrar a canaleta do meu pistão, pode furar o pistão se esse ponto quente for em cima aqui do pistão e for acontecendo, vai aquecer tanto que vai derreter o pistão e vai furar o pistão, tá? E pode danificar outros fatores também na câmara do cabeçote, pode danificar o cabeçote também, beleza? Então a gente tem que entender que o squish, quando eu faço o squish aqui, eu tento visar o que? A melhoria, ou seja, aumentar a velocidade dessa queima, tá? Porque quanto mais rápida for essa queima, maior vai ser a eficiência, certo, dessa queima, se ela for rápida e eu tenho uma queima eficiente de todo esse combustível, então mais rápido vai ser, melhor até mesmo para o desempenho do motor. Então quando eu faço o squish, o que eu estou visando? Eu estou visando no squish simplesmente melhorar essa eficiência da queima aqui da mistura ar-combustível. Como que o squish ele consegue fazer isso? Como o squish ele é essa área de esmagamento, se eu não tiver essa área de squish, o que que acontece? Pode acontecer esses fatores que eu mencionei para vocês, tá? Se eu tiver a área de squish, o que que vai acontecer? A mistura esmagada, ela é direcionada, eu vou apagar aqui só para mostrar para vocês, ó. Então aqui dentro eu tenho a mistura ar-combustível, certo? Quando o meu pistão está subindo, ele está comprimindo a mistura. Quando eu tenho essa área de squish, o que vai acontecer? A mistura que é espremida, ou seja, esmagada aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai tender a ser jogada para o centro, certo? Porque ela foi esmagada. Como aqui é fechado, tá vendo? Eu tenho uma altura aqui também, ó.
Ou seja, eu tenho essa altura, é a profundidade do squish, eu tenho o tamanho do squish e tenho a profundidade do squish. Então, como é fechado aqui, essa mistura que é esmagada, ela não vai sair para cá. Ela não tem como ela sair para fora aqui. Ela vai simplesmente vir para o centro da câmara de combustão. Quando eu faço isso, o que acontece aqui dentro? Eu tenho uma mistura mais homogênea. Por que eu tenho uma mistura mais homogênea? A mistura em forma líquida, a mistura ar-combustível em forma líquida, o combustível em forma líquida, ele não se queima. O combustível ele se queima em forma gasosa. Então, quanto mais homogêneo é a mistura entre o combustível e o oxigênio, esse combustível mais em forma gasosa, mais homogêneo, mais eficiente vai ser essa queima. Quando eu jogo essa mistura aqui, ó, para o centro, o que vai acontecer? Eu pego todas essas partes verdes aqui, ó, e jogo aqui para o centro. Então, elas vão se misturar dessa forma, certo? Quando a mistura, ela pega essa mistura que foi jogada para o centro, ela vai se expandir. É como se eu tivesse aqui, um exemplo, um fogo. Se eu pegar uma tampinha de álcool e jogar para o fogo, o que vai acontecer? O fogo vai em direção à tampinha de álcool. É como se fosse isso aqui, ó. Eu pego a tampinha de álcool que está nas laterais e jogo para o centro. Então, essa mistura vai ser mais homogênea e vai ter uma queima mais eficiente. Quando tem uma queima mais eficiente, eu melhoro até mesmo a economia de combustível, certo? E também melhoro o desempenho do meu motor. Ganhando mais, eu tenho maior eficiência, tenho mais economia e com isso, se eu tenho uma eficiência da queima melhor, eu ganho mais desempenho no meu motor, tanto em torque como potência. Beleza? Então eu melhoro isso aqui. Além de que também a área de squish, além dela ser para aumentar essa velocidade da mistura ar-combustível, essa pequena área aqui, ó, como ela é direcionada aqui para o centro da câmara de combustão, essa pequena área aqui, ó, ela vai ter uma temperatura menor. Quando ela tem uma temperatura menor, ela ajuda a resfriar a câmara de combustão. Por quê? A câmara de combustão, com o tempo de funcionamento, ela vai aquecendo muito. Então eu preciso dissipar o calor, certo? Porque senão acontece pré-ignição. Se eu tiver uma área de dissipação melhor, vai ser melhor. Então o que eu faço? Eu faço a área de squish, porque essa área de alumínio do cabeçote vai roubar calor aqui da câmara de combustão, melhorando a eficiência da queima também. Vou ter uma queima mais controlada no quesito de temperatura, beleza? Outros fatores, um exemplo que eu poderia colocar na câmara de combustão de um motor de competição para mim aumentar a dissipação de calor. Eu poderia fazer o squish, eu poderia colocar uma vela fria que tem uma dissipação de calor maior, certo? Então, como ela tem uma dissipação de calor maior, isso é bom porque a vela também pode ser um dos quesitos que acontece a pré-ignição dentro do motor. Então, eu faço o squish para quê? Para mim melhorar essa eficiência da queima.